Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar então mais um vídeo da leitura aí de A Gênese, de Allan Kardec, e a gente vai entrar hoje no capítulo 11, sobre a Gênese espiritual. Estou precisando de ajuda. Princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. São os tópicos que vão ser vistos nesse capítulo. Princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus defeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. De acordo com esse princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa. Todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não se faça distinção entre o movimento mecânico de um sino e o vento que a agite, e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir o pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência à qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que no homem a que faz que este obre. O princípio espiritual é corolário de existência de Deus o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria a razão de ser, visto que não poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta, como se não poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras, não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade. Tem hora que dá vontade. A justiça e a bondade inúteis seriam essas qualidades. A justiça e bondade seriam inúteis se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Gente, me desculpa, toda vez eu falo isso, mas é só eu começar a leitura, começa a dar vontade de espirrar e congestiona, sabe? Então eu peço desculpas, às vezes tem alguns dias que estão mais complicados. Até se há no meio dessas leituras aí alguém me acompanhando e passa pela mesma coisa, se tiver alguma coisa que melhora pode me falar, porque eu já procurei inúmeros, nenhuma delas funcionaram. Cheguei a pensar que o caso era cirúrgico, mas enfim, né? Vamos continuar aqui. A gente vai tentando. É bom que eu gosto das leituras dinâmicas por isso. A gente torna uma coisa legal de ouvir às vezes, né? Lógico que não é legal ninguém reclamando da respiração, né? Mas isso traz um pouco mais eu vejo, de proximidade. Eu acho que a intenção da leitura que eu faço aqui é essa, sabe? Não são só livros mecanizados. Até aí vai estar rolando umas ideias aí para uns videozinhos à parte aí que vai ser bem legal. Vamos lá. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis
para alcançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recriar-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem, indefinida de seres que nascem, sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguem para sempre ao cabo da efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro, negando o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e aspiração. O homem compreende que só aí está a compreensão às misérias da vida. Essa a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que mais materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e à força do raciocínio, o espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade, da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que o confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, há controvérsias, né? Mas não vou entrar nessa discussão aqui agora não. Corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica quando já não há qualquer manifestação de pensamento. Sim. Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais, independente de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível que se admita que a vida orgânica reside no princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor e etc.? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentânea seria como a do corpo a existência do ser inteligente, que então, ao morrer, volveria ao nada, ou, o que daria na mesma, a todo universal. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis, que são peculiares, que se reconhece ao princípio espiritual, provam que ele tem existência própria, pois, se na sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se remontando os efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizando o elemento espiritual, constitui os seres chamados espíritos como individualizado, o elemento material constitui diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a origem de seu ponto de partida? Qual sua origem? Qual seu ponto de partida? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar que existe acerca de tudo mais.
O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses e que, por esse conhecimento, esteja fora do alcance da sua inteligência atual. Quer porque ele seja inútil ou prejudicial, presentemente Deus não lhe outorga, nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir a princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros e nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careciam de finalidade. Mais fácil seria, então, conceber os seres espirituais sem os mundos materiais do que esses últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado dele desde toda a eternidade, criando incessantemente, também desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos. Quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até aos que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos vulgarmente chamados de anjos. União do princípio espiritual à matéria. Tendo a matéria um ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la como lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto de instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, por simultaneamente, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Tal qual se faz com o operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro à proporção que ele vai se mostrando apto a executar algo, uma obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve, completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais e cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial de que o caráter do espírito imprime os traços da fisionomia e as linhas do corpo. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso das suas faculdades rudimentares a princípio. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às novas necessidades, aperfeiçoa-lhe e desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra,
talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece o espírito e os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo se quiserem um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial do caráter do espírito, e imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Gostei de reler essa parte aqui, porque explicou bastante, muita coisa na minha cabeça. Espero que tenha explicado a de vocês também. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se fazer uso das suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar a outra proporção que lhe aumenta as forças. Ora, como em todos os tempos, houve mundos esses, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados, próprios a receber espíritos. Em todos os tempos, os espíritos, qualquer quem fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O corpo consequente não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam sua origem, materiais que entraram na construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tenha formá-lo os mesmos elementos que os dos animais. A animá-lo o mesmo princípio vital, ou por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo. Como tem a iluminá-lo a mesma luz que se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem o que distingua do animal. Tudo, porém, muda de aspecto, logo que se estabelece distinção entre a habitação e o habitante. Ou numa choupana, ou envergado às vestes de um campônio, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, o seu espírito. Hipótese sobre a origem do corpo humano agora. Da semelhança que há, de formas exteriores, entre o corpo do homem e do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que os corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados que viessem a encarnar na terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se veste da pele de certos animais sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a assemelha do corpo do homem, e com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Admitir essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados, os corpos pela procriação se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova que, pouco a pouco, se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito do macaco que não foi aniquilado continua a procriar.
Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, o espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar. Para o seu uso, corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre produz a árvore dessa espécie. O espírito humano procriou corpos de homem. Isso pode lembrar um pouco com o que está lá no livro do Leon Denis, no Despertar da Consciência, que ele fala sobre as dimensões de criação do espírito. É só um comentário meu, porque eu me lembrei aqui agora. Então, assim, para quem já leu, às vezes vai se relembrar, quem ouviu comigo o livro aqui no canal, ou quem ainda quer ler, isso ele fala de uma maneira que aqui se faz bem explicado. Eu acho que, inclusive, o livro teria que ser lido depois da Gênesis, mas eu li antes. Assim, uma opinião também minha. Mas voltando aqui. Variante de primeiro molde em que ele se meteu, quando criou. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, que por sua vez se tornou tronco. Como a natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior, e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecença com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa semelhança. Encarnação dos espíritos. O espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É a semimaterial desse envoltório, isso é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispíritico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria, enquanto aquele que se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sobre a impulsão da sua vontade para fazer o que repercutam no espírito, as sensações que os agentes exteriores produzam. Serve-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo. Ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Quando o espírito tem de encarnar no corpo humano, vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível. Desse momento da concepção, à medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu plano de desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e a matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização que essa força do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. O perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Dado um instante após a morte completa é a integração do espírito, que as suas faculdades adquirem até o maior poder de penetração. Ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo, provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual.
O Espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes é rápida e fácil, suave e insensível, ao passo que outras é lenta, laboriosa e horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinalada acompanha sempre é a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen, entra em estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito. Nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir as manifestações. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades. Sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. Seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um degrau a subir. Ainda aí, a bondade do Criador se manifesta, porquanto adiciona os amargores de uma nova existência à lembrança, e muitas vezes aflitivo e humilhante do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, um novo homem, por mais antigo que seja como o espírito, que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou se mal. Não há, portanto, solução de continuidade da vida espiritual sem embargo de esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo essa apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, o desprendimento em parte dos liames carnais, restituídos à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra que, então, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Tornando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente distinto do princípio material se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve pelo exercício de suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegado ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse sistema fundado na grande lei da unidade, que resiste à criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade e um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro o que lhes será reservado, uma compensação a seus sofrimentos. O que explica de novo no livro. Eu acho que, inclusive, realmente esse livro do Despertar da Consciência é interessante ser lido antes da Gênesis, viu, gente? Ele tem muita informação que explica sobre isso. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixara de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Mas esse sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui.
como não é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre esse assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade. No ponto em que, dotado do senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações e a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí, constitui que ele executa em seu proveito, sob a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Todavia, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vencer o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aplica o seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isso é, depura-se como subtrair à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço. Prolonga, consequentemente, a duração de encarnações materiais que, então, se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigando a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que se faça do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por consequente, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência ainda é mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Nossa, eu vou ter que... Peraí. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isso é, depura-se com subtrair à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, consequente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição, pois que por falta sua ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo seu trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Então, vamos lá.
prolonga consequente a duração das suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição, pois que por falta sua ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão dos períodos das encarnações. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes, sendo incessante como é a criação do mundo e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que se faça do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por consequente, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é mais penosa que em outros orbes, havendo também mais atrasados, onde a existência ainda é mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais este seria relativamente um mundo ditoso. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, no qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam de suprema felicidade. Admitidos os conselhos do Onipotente, conhecer-lhe o pensamento se tornam seus mensageiros, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos e no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, têm eles as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, incumbe o desempenho a princípio inconsciente e depois cada vez mais inteligente de tarefas materiais. Por toda parte, no mundo espiritual, a atividade em nenhum ponto a ociosidade é inútil. A ociosidade inútil. Por toda parte, no mundo espiritual, atividade. Em nenhum ponto, há ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sobre o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade e de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, e tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarna nela espíritos humanos. Donde viam, quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles a partir de certa época, é um fato, pois que, antes deles, só os animais havia. Revestiram-se de corpos adequados às necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período da sua infância ou, se preferirem, da sua incubação. Malgrado a analogia de seu envoltório com o dos animais, podemos diferenciá-los entre esses últimos pelas grandes faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado.
Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria, de certo, entre os seus caracteres e aptidões. O que se assemelhavam naturalmente se agrupavam por analogia e simpatia. Achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter e do espírito, procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto à moral. Continuando a encarnar entre esses que lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece, mediante a fusão e o progresso deles. Podem comparar-se os espíritos que vieram a povoar a terra, esses bandos de emigrantes de origens diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e essa para erguerem habitações de cada um, dando a um cunho especial de acordo com o grau do seu saber, com o seu gênio particular. Grupam-se, então, por analogia de origem e de gostos, acabando os grupos a formar tribos, em seguida povos, cada qual com os costumes e caracteres próprios. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ansiedade da criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançaram um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Sem dúvida não será em corpos da mesma raça física e impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles imigrarão daquele meio para encarnar em outro mais elevado, e assim por diante até que tenham conquistado todas as graduações terrestres a ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Isso quebra porque isso aqui, ó, Revista Espírita, abril de 1862, Perfectibilidade da Raça Negra. Os livros do Kardec eram bem... Eu vou deixar o comentário para depois. Exatamente. Aqui ele coloca os seres de forma inferior e não tem nada com o que a gente vê hoje. E já foi dito que os livros estão desatualizados, a gente precisa reinterpretá-los, precisa... né? Então, assim, esses livros foram escritos há quantos anos, numa cultura tão, assim, muito atual, e mesmo assim carece realmente da gente acompanhar que algumas coisas... É minha opinião. Minha opinião essa. Vamos lá. Que hora que eu li aqui? Oi. Não posso não ter entendido, né? Assim, como foi escrito. Credo, gente, desculpa, momento. Cultura inútil, brincadeirinhas. Rapaz, vou até tomar um copo d'água, tá? Pra poder voltar à leitura. Esquece, volta aqui, Katia, volta aqui, vamos estudar. As opiniões são dadas, né, gente? Eu gosto até de ser corrigida. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a terra a esses bandos de imigrantes de origens diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um a sua um cunho especial, de acordo com o grau de seu saber e com o gênio particular.
Grupam-se, então, por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, e em seguida povos, cada qual com os costumes e caracteres próprios. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros, aí chegados, tornaram-se ainda mais sensível à diferença em matéria de progresso. Fora com efeito impossível atribuir-se a mesma ancianidade da criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos a europeus civilizados. Peraí. Não, tá. Só lembrando, qualquer comentário assim que possa discordar e não, é só deixar lá. Reencarnações. O princípio da reencarnação é como consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, aos que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as procederam? Porque têm aquelas de melhor compreensão? Porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Porque têm a intuição de certas coisas sem haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos que admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admitir, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que por consequente aos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porque se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulos 4 e 5. Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam, passando por elas de mundo em mundo, e no mundo mesmo, sabe, onde cada espírito viria uma única vez. Seria admissível essa doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem do mesmo nível intelectual e moral. Eles só então poderiam progredir indo de um mundo a outro, nenhuma utilidade que lhes deveria da encarnação da Terra. Desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria selvagem de ir procurar a lures o grau de progresso logo acima do que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado e assim sucessivamente? Porque não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor esses serão análogos aos desses mundos, quando não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família há diferentes graus de adiantamento? Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz com que os retardatários avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra.
Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria em graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos que a quem ofendeu. Possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, à falta de tempo para se consolidarem. Ao conveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, anatomia, medicina, botânica, para nada serviriam noutros mundos. Entretanto, não fica perdido o que nele se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem de tais obras que auxiliam a aquisição de outras. Se apenas uma única vez fizesse o seu espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima no mesmo mundo, em cada imigração ele se acharia em condições inteiramente diversas. Operaria de cada vez sobre elementos novos, com força e segundo leis que desconheceria, antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar e de os aplicar. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado, e essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Entendido. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado aquele do qual nada mais podem auferir. É como deve ser e é. Tal princípio, se alguns antecipadamente deixam o mundo em que vinham encarnando. Isso é devido às causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra destinasse a ser uma única etapa do progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade vir passar aí alguns anos, meses, horas, durante os quais nada podem aurir dele? O mesmo ocorre se pondere como referência aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria somente é boa sob a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço por todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real em envolverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado. Muitas vezes, na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenha feito ou de sofrerem pena de talião. Emigrações e imigrações dos espíritos. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes, nascimentos, as duas populações terrestre e espiritual desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente migrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e migrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que se lhes ocasionam a partir da simultânea em quantidades enormes, logo substituída por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como anciões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, elas apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito de flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e por consequente no estado social das nações que as experimentam.
é que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Há, pois, imigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles e de elementos inteiramente novos. Novas raças, espíritos vindo misturar-se a existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, e que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea, que venham animar. Para isso só necessitam que novos corpos sejam criados para serem eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes chegando à Terra, e integram-lhe a princípio a população espiritual, depois encarnam uns com os outros. Raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de uma outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde os tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente e a que impele ao progresso de todas as outras. A Gênese nola mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes, ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual. O que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra. Nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, que antes tenderia a confirmá-las. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual o gênero humano procede de uma individualidade única. De há 6.000 anos, somente essa parte. Tomadas à ordem física e à ordem moral, as considerações que contradizem se resumem no seguinte. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem que se lhes assinale uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz ou mudou a forma dos traços de fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo peculiar à espécie. Há, pois, de se considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo a origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas e secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam consequentemente aos homens quanto aos animais, que concerne a pluralidade dos troncos. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens de sobremaneira inteligentes, pois desde que a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos atrasados, de inteligência tão rudimentar que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e até menor lembrança do que faziam seus pais. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência não menor uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra, antes da época fixada pela Gênese. Sem falar de cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30.000 anos, documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã,
1000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consternem hoje a dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, de onde se tem que concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso então seria admitir-se que, em 1000 anos, a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita com a Gênese, que o dilúvio destruiu o globo, todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano de 1656 no mundo, ou seja, 2348 anos antes da era cristã. Em realidade, pois daquela patriarca é que dataria o povoamento da terra. Quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império, que teria sido povoado sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos, de passagem, que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conservaram religiosamente os monumentos da sua história. Rigorosa lógica com os fatos, a corroborá-la de maneira mais remptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde um determinado mundo anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Só uma nota. Nota de Allan Kardec. Na Exposição Universal de 1867, apresentaram-se antiguidades do México que nenhuma dúvida deixam sobre as relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. O Sr. Léo Metchendin, uma nota fixada no templo mexicano da exposição, assim exprimia: não é conveniente se publiquem prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se opõe a que o público saiba desde já que a exploração assinalou a existência de grande número de cidades desaparecidas com o tempo, mas que a picareta e o incêndio podem retirar as suas mortalhas. As escavações puseram a descoberto por toda parte 3 camadas de civilizações que se dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. É assim que todos os dias a ciência opõe, desmentindo os fatos, à doutrina que limita a 6.000 anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar de um tronco único. Pessoal, peço desculpa pelos comentários, são opiniões minhas, podem estar equivocadas, mas realmente algumas coisas é o que eu penso. Embora a gente saiba que o foco do nosso canal é trazer leituras dinâmicas, então assim, essas pausas, essas opiniõezinhas podem até ficar para posteriores respostas. Eu agradeço a vocês e também é um sinal de que quem ver chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.